paz do Senhor, amados irmãos, amigos, professores, alunos. Chegamos na nossa aula de número 4, pré-aula, lição de número 4. O Ministério Avivado do Senhor Jesus. Domingo, dia 22 de janeiro de 2023. Nosso textuário está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, que declara: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A nossa verdade prática diz que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo, graças a Deus. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22. Nosso textual, então, tem um contexto muito interessante. Se você ler o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, entre os versículos 14 até o 30, ali está registrado que o Senhor Jesus foi expulso da cidade de Nazaré, onde ele viveu toda a sua infância, não é? Bom, os versículos 14 a 15 apresentam um esboço extremamente abreviado, muito pequenininho, do caráter do ministério do Senhor Jesus. Especificamente salientando o quê? A influência, a atuação do Espírito Santo. Jesus sempre foi dirigido e potencializado pelo Espírito Santo, o que naturalmente é a chave do tremendo desenvolvimento que ele experimentou como homem. Lembrando que Jesus tinha duas naturezas. Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. 100% homem, 100% Deus. É o verbo que se fez carne. Essa passagem bíblica, que é o nosso textual, de Lucas 4,14, ele descreve então a primeira rejeição que Jesus irá sofrer em Nazaré, que é a sua cidade, né? Basicamente, ele nasceu em Belém, mas basicamente toda a sua infância, adolescência e juventude, né, foi na cidade de Nazaré. Agora, é interessante que esse primeiro conflito, vamos dizer assim, entre os judeus e o Senhor Jesus, é uma exclusividade de registro no Evangelho de Lucas. Porque existem outras passagens. Por exemplo, Marcos, capítulo 6, 1,6, descreve uma segunda rejeição. É muito semelhante à descrição, mas é um outro momento. O registro feito por Marcos sobre a segunda rejeição de Jesus, provavelmente, é paralelo a um relato de natureza similar, encontrado também em Mateus, capítulo 13, versículos 53 e 58. Jesus já havia ministrado em outros lugares e já estava cercado de grande áurea de reputação. Muita gente já conhecia por causa dos milagres, da extraordinária operação de maravilhas que ocorria e que ocorreu no ministério do Senhor. Eu estive na cidade de Nazaré. É uma cidade que fica aninhada na montanha com precipícios enormes. Então, é interessante a gente conhecer esse contexto para a gente entender como que as pessoas de Nazaré tentaram jogar o Senhor Jesus no precipício, né? E o Senhor Jesus, então, esteve ministrando a palavra. Interessante que, embora do ponto de vista cultural, teológico, Jesus não tivesse, entre aspas, credenciais para ler a Torá, a Escritura, os profetas, ele, mesmo assim, leu o livro do profeta Isaías, né, na sinagoga. Como que era a ordem do culto na sinagoga na época do Senhor Jesus? Ele começava, então, em primeiro lugar, certo número de pessoas, usualmente sete pessoas, liam breves porções da Torá. Em segundo lugar, era feita a leitura dos trechos dos profetas, o que era seguido por uma mensagem ou um discurso, um comentário.
É óbvio que o Senhor Jesus foi atribuído a tarefa de apresentar o discurso. Nessa oportunidade, fez a ousada asseveração de que ele mesmo cumpria a mensagem que fora lida do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, e de parte de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Durante o culto havia a recitação do Shema, aquele Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É uma oração, que é um trecho fixo, extraído das palavras da lei. Bom, muito bem. Além de uma seleção, então, extraída dos escritos dos profetas, se falava também no Shema. A isso se ligava uma explicação ou então um comentário. Usualmente havia uma bênção pronunciada por um sacerdote, um levita, ou por um leigo. Nos tempos de Jesus, as escrituras eram lidas na língua hebraica. E um tradutor passava trecho após trecho para a língua aramaica, que é a língua que eles trouxeram do exílio da Babilônia. Posto que não havia pregador ou ministro fixo, o comentário podia ser atribuído a diversas pessoas em cada semana. Isso você vê no livro de Atos, capítulo 13, versículo 15. Então era prática ficar de pé durante a leitura e sentar-se para pregar. Versículos 20 e 21, você percebe isso, essa prática. A cidade de Nazaré, na época era uma aldeia, na época de Jesus, uma aldeia, ela foi então a cena da infância do Senhor Jesus, da sua adolescência. A vila de Nazaré, ou podemos até dizer a pequena vila de Nazaré, não é mencionada nem enumerada nenhuma vez no Velho Testamento. Você não encontra. E embora o historiador judeu Flávio Josefo tenha citado várias cidades, ele também não cita Nazaré, não. Então ficou a princípio como uma localidade obscura, mas que vai tomar uma dimensão e uma fama extraordinária, porque Jesus teve a sua infância e esses episódios da Bíblia na cidade de Nazaré. Uma sinagoga onde Jesus falou tem sido assinalado pela igreja dos gregos. Eu estive lá em restos arqueológicos, em locais que tem pedras e outras coisas mais, são restos arqueológicos, né? E uma igreja grega ortodoxa fez uma identificação como um possível local da sinagoga. É uma possibilidade. Essas identificações, contudo, elas hoje são incertas, né? Porque nós estamos falando de algo de 2000 anos atrás, né? Até porque a cidade de Nazaré sofreu com a guerra dos romanos, né? Os romanos destruíram muitas cidades na década de 70, já depois de Cristo. Muitas estruturas de origem posterior escondem, então, a localização exata desses locais. De acordo com o versículo 16 do capítulo 4 de Lucas, ele diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, tá vendo? Entrou num dia de sábado, porque era o sábado que tinha um serviço religioso, né? Segundo o seu costume. Olha só que ele tinha esse costume. Na sinagoga, ele levantou-se para ler. Bom, então, esse versículo fala que Jesus tinha um costume. Olha que interessante, Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. E nós observamos então que, se nós fizermos uma analogia para o nosso tempo, é importante você ter o bom costume de ir na igreja, assim como o Senhor tinha o costume de ir na sinagoga. É importante nós termos esse costume, a aprendermos a ter prazer de estar em comunhão com os irmãos. A sinagoga ligava o presente ao passado, né? Porque era uma memória de que eles tinham perdido o templo e que eles tinham, e aí surgiu a sinagoga. Posteriormente, mesmo com a reconstrução do templo, como os bairros ficavam longe, as aldeias começaram também a ter uma sinagoga em cada aldeia. E foi um local de adoração, né, de leitura da Bíblia. A adoração continha, então, esse rico significado.
né, para Israel. As esperanças, os desejos, as necessidades do cotidiano das pessoas poderiam então ser acolhidas dentro de uma reunião de adoração a Deus, de oração, de leitura da palavra. Então a gente percebe que Jesus tinha esse costume. Então você aprende com isso a valorizar também a congregação que você pertence. O textual, ele dá uma ênfase especificamente sobre a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. O que eu e você temos também que ter isso em mente, que sem a atuação do Espírito Santo nós não somos nada. Por mais que a gente tenha alguns talentos, alguns dons, às vezes até naturais, mas sem a unção do Espírito, sem a graça de Deus, são coisas humanas, irmãos. Tá? E avivamento depende da atuação do Espírito de Deus. Depende, não adianta. Tem gente que acha que tem capacidade de avivar, aí grita, aí vai para lá, e vai para cá. Não adianta, irmão. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, até pode. Mas o verdadeiro avivamento é a atuação do Espírito Santo, como diz o texto áureo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A obra do Espírito Santo. Bem, a introdução da nossa lição fala que Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4,14. Isso aconteceu porque pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia, que é o nosso texto áureo. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, nessa lição, nós veremos o impacto do ministério do Senhor Jesus sobre a população local, sobre aqueles camponeses, aldeões, aquelas pessoas ali. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Muito bem, então o primeiro tema da nossa lição, o primeiro tópico fala Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Tem que ficar claro isso, meu irmão, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele envia missionário, ele intercede por nós, ele tem ciúmes, é uma pessoa, guia a igreja. Então o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, se usa o pronome pessoal para ele. Jesus fala, eu volto para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, da mesma espécie, da mesma natureza, e ele, tá vendo? Então olha o pronome pessoal, ele vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo atua na vida do Senhor Jesus. Em que aspecto? No nascimento de Jesus. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia à Virgem Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado de Filho de Deus. Lucas 1,35. Então aqui nós vemos o papel da pessoa do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Encarnação. João 1,14. E o Verbo se fez carne, encarnou. O Verbo se fez carne, encarnou. O Verbo se fez carne. Verbo, Deus, carne. Então, quem fez essa obra foi a pessoa do Espírito Santo. Sob a virtude do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus, então, é o Emanuel. Aqui está dizendo se tornou. Eu oriento, sugestiono para você, ele não se tornou, ele é o Emanuel. Então, sob a virtude do Espírito Santo, Jesus é o Emanuel. Nosso Senhor operou maravilhas. Emanuel significa Deus conosco. Pelo fato do Espírito Santo ter operado na encarnação, que ele usou esse termo aqui, mas eu não usaria o termo se tornou. Eu usaria o termo é o Emanuel. Isso significa o quê? Emmanuel, conosco.
estar com a gente, com os homens, e Deus conosco, Deus com a gente. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, conforme diz João 14. Então o Espírito Santo atuando no nascimento do Senhor. O Espírito Santo atuou no batismo do Senhor. Antes de iniciar seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo no Rio Jordão. É importante você saber isso, porque Jesus não tinha, teoricamente, necessidade de batismo. Então por que eles batizaram? Para cumprir a justiça de Deus, ele é o nosso modelo. Mas o batismo, muita gente pensa que o batismo lava a pessoa do pecado. Isso é um pensamento católico, muitos catolicismos defendem essa tese. Algumas igrejas evangélicas também pensam que a água purifica o homem do pecado. Alguns grupos protestantes também passam por essa perspectiva. Mas o batismo não é para a purificação do pecado, porque se o batismo fosse para purificar pecado, Jesus nem precisava ter morrido na cruz, derramar o sangue dele, porque a água resolveria o problema. Em outras palavras, João Batista resolveria o nosso problema, porque João Batista batizava. Então, não dá para acreditar que a água purifica o homem do pecado. O que purifica o homem do pecado é o santo sangue de Jesus. Veja que Jesus não tinha pecado, nunca houve engano nos seus lábios, e ele se batizou. Então, outra contraposição. Mas Pedro, quando estava pregando lá em Atos, ele disse, que se arrependam e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a purificação dos pecados. Então, em primeiro lugar, isso é uma pregação, né? Ele estava pregando. Em segundo lugar, ele fala o arrependimento. É o arrependimento que nos dá a salvação. Não é o rito do batismo. Então, você precisa entender aquele contexto, porque se você achar, quando ele fala, seja batizado para a purificação do vosso pecado, não, isso significa então que o rito do batismo purifica o homem do pecado. E se um rito purifica o homem do pecado, não haveria necessidade de Jesus ter morrido na cruz, o Calvário. Então a gente precisa entender o significado do batismo. Paulo ensina isso em Romanos capítulo 6. Paulo diz que o batismo é o sepultamento do velho homem, é o símbolo do homem, a metáfora do homem morto para o pecado. Então ele é mergulhado, porque batismo significa sepultamento, mergulho para viver em novidade de vida. Então, para quem é que deve ser batizado? Então, quem creu, quem já nasceu de novo, essa pessoa pela fé deve ser batizada, obedecendo a ordem do Senhor. Mas ele não está batizando para ser salvo, ele está batizando por ser salvo. Porque o texto é, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, não é quem não crer e não for batizado. Não, é só quem não crer. Claro que se a pessoa creu, nasceu de novo, ela deve obedecer à ordem do Senhor Jesus e ser sepultado nas águas batismais, como diz Romanos 6. Mas há casos de pessoas que não têm oportunidade de ser batizado e está salvo. Eu vou dar um exemplo clássico. O ex-ladrão na cruz. Ele não teve a oportunidade de ser batizado, mas ele creu. Ele creu no Senhor Jesus, então ele foi salvo. Tá? Então, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, o Senhor Jesus submeteu-se ao batismo, no batismo de João, no Rio Jordão. Ao sair da água, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus mostra as três pessoas. Mostra o Pai falando, ele fala, a voz do céu, este é o meu Filho, no qual eu tenho prazer nele, comprazido, com prazer. Então o Pai está presente, o Filho está ali na água para ser batizado por João e o Espírito Santo desce. A palavra grega ali fala morfé, é forma, em forma de uma pomba. Pomba é o símbolo da pureza, da humildade, é o símbolo do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é uma pomba, não é isso. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Então a pomba simboliza a pessoa do Espírito Santo. Então ali nós vemos as três pessoas, o Pai falando do céu, o Filho nas águas e o Espírito Santo descendo em forma simbólica de uma pomba. Era uma manifestação indubitável
da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu único filho. A palavrinha grega monogenes vem de monos, único, e genes, gen, de onde vem o termo moderno genética. Gen é onde estão as características hereditárias do indivíduo. Então Jesus é o único gerado, ou seja, o único que tem o DNA do Pai. É por isso que eu e você, cristãos, adoramos o Senhor Jesus, porque Jesus é Deus de Deus, é luz da luz, é a palavra da palavra, é verdade da verdade. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Filho, Jesus saindo das águas, né? E o Espírito Santo, simbolicamente, se manifestando em forma de pomba e descendo sobre ele. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus, no batismo de Jesus e agora na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Está em Mateus capítulo 4, versículo 1, por exemplo. Ali ele experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome, conforme Mateus 4, 2. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, irmãos. Moisés jejuou 40 dias, o profeta Elias jejuou, Jesus jejuou 40 dias. Mas são pessoas extraordinárias, irmão. Isso não significa que é para você jejuar 40 dias, né, irmão? Olha que simplicidade. Não é isso, irmão. Você pode fazer o seu jejum, irmão, dentro dos seus limites. É importante você, por exemplo, nós aqui em Campinas, na nossa congregação de Vila Padre Anchieta, e também na antiga congregação onde eu pastoreava, ali em Vila São Bernardo, todo sábado de manhã nós estávamos em consagração, em jejum e oração. É uma bênção de Deus. Mas só ficar meia hora de jejum? Não, irmão, Deus conhece o seu organismo, conhece que hoje o mundo é diferente, né? Uma coisa são aqueles religiosos que ficavam o dia inteiro só lendo a Bíblia, em jejum e oração, mas não trabalhava, só ficava lá, irmão, orando. Isso é uma ordem religiosa. Não, hoje não, irmão, hoje você tem que trabalhar, você tem que cuidar da família, é uma outra sociedade. Então, quando você tira, mesmo que seja um período pequeno, o nome do Senhor é glorificado. Então, não deixa de consagrar. Se você não pode ficar o dia inteiro, fica a primeira parte, tá? Do momento que você acorda até o horário que você tiver condições, falando para o Senhor, Senhor, eu estou me consagrando a Ti. Se você pode fazer um dia inteiro, amém. Existe um jejum total, que é o jejum sem água e sem comida, né? Sem nenhum tipo de nada, né? Totalmente abstenção. Jejum significa abstenção. Abstenção de água e qualquer alimento sólido. E existe o jejum parcial, que é o jejum de coisas sólidas. Mas aí você toma água, né? Então agora, o que não dá ficar inventando coisa, né, irmão? Tô jejum de Coca-Cola. Não, isso aí não é jejum, irmão. Isso aí é abstinência de algo que pode fazer mal para você. A irmã lá, irmão, tô jejum de manga, não tô mais chupando manga. É muita simplicidade, né, irmão? Isso não existe. Isso aí é simplesmente você se absteve de um produto. Pessoal, irmão, tô com jejum de Rede Globo, jejum de McDonald's. Isso não é jejum, irmão. Isso é abstinência de uma coisa. Jejum é consagração, é culto. Não tem gente que faz cada coisa. É porque eu estou em consagração hoje, porque depois eu vou tirar sangue para eu. Mas aí você não está em consagração, você está com o propósito de tirar sangue. Você não pode comer, né? Porque você precisa tirar sangue. Então, isso não é jejum, irmão, bíblico. Isso é um jejum para fins médicos, científicos, de saúde. Então não mistura essas coisas. Tem irmão, você tem cada ideia, irmão. Não, estou em consagração. É nada, é que ele precisa tirar sangue, irmão. Então é o outro propósito. O jejum tem propósito para Jesus salvar, para Deus enviar o avivamento, para Deus fazer um milagre, para ocorrer o sobrenatural de Deus, para o Senhor batizar no Espírito Santo. Então faça propósito. Então consagre a sua vida. Nessa tentação, o Senhor Jesus então esteve em jejum 40 dias e 40 noites. Não significa que você deve ficar esse tempo. Você não tem nem estrutura para isso. Tá, irmão? Você tem que fazer a sua consagração dentro da sua estrutura orgânica. Ali, o Senhor então experimentou esse jejum em todas as investidas de Satanás, o Senhor Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. Jesus respondeu à Bíblia, irmão. Aliás, Jesus derrotou Satanás
utilizando o livro da lei da Torá, Deuteronômio. Foram 3 citações do livro de Deuteronômio. Assim fica claro que o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório, né? Mas graças a Deus que todos nós temos o Espírito Santo para nos capacitar. 1.2. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos de idade, o Senhor Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia. Lucas capítulo 4, versículos 14 e 15. Então a leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. É a profecia de Isaías. Essa era a missão e o seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessariam pela palavra de Deus. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, um coração sensível, uma disposição para submeterem à vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor veio tocar no coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Apregou liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra de nosso Senhor. O resumo do primeiro tópico, então: o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério do Senhor Jesus. 2. Jesus e a oração em seu ministério. Bom, eu acho que a gente seria até redundante falar do valor da oração, né? A começar pelo exemplo que Jesus nos deu, que é a oração do Pai Nosso. Aparece em 2 versões nos Evangelhos, a primeira em Mateus capítulo 6, a segunda em Lucas capítulo 11. Em Mateus, a oração se encontra no contexto do Sermão do Monte. E ainda, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um cotidiano de fé, né? Sem exibicionismo, sem hipocrisia, sem aquele sentimento ritualístico. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai. Deus é o nosso Pai e necessita de ver uma vida santa, porque o nosso Pai é santo. E ele deseja a vinda do reino de Deus. Ele anela em viver a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Como o nosso pastor Paulo Freire, aqui de Campinas, sempre fala: Senhor, ajuda nós a estarmos no centro da vontade de Deus. Ou seja, a cada dia nós estamos na dependência do Senhor. Dar-nos o pão de cada dia, né? Confessar os pecados e pedir perdão. Suplicar pela proteção do Senhor. E, finalmente, reconhecer que o reino, o poder e a glória pertencem eternamente a Deus. Então essa oração do Pai Nosso revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. 2.2. Uma vida de oração. Nos Evangelhos nós podemos observar várias ocasiões de oração no ministério terreno de Jesus. Jesus era um homem que orava muito, irmão. Ele é um exemplo para nós. Ele orou para escolher os seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Com Jesus aprendemos a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor Jesus buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Está orando, conversando com Deus. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor para nós. Então, resuminho do tópico 2. A oração teve um papel importante no ministério do Senhor Jesus, no ministério terreno do Senhor Jesus.
E 3, uma vida na unção do Espírito, no poder do Espírito, na autoridade do Espírito. Com a unção, nos referimos a uma vida de serviço sobre a direção, a confirmação, a orientação da atuação do Espírito Santo. Então, 3.1, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro, eu, você, nós temos muitas atribuições na obra do Senhor. Você que dá aula na escola bíblica dominical, é uma líder do círculo de oração, é um diácono, é um presbítero, é um cooperador, né? É um pastor de uma congregação, é um obreiro, né? Então, todos que exercem liderança administrativa, a atividade do ensino, e alguns até mesmo na área da música, ou mesmo em outras áreas, como de jovens, adolescentes, crianças, essas atividades, com o tempo, elas podem cair numa rotina. A pessoa começa a fazer aquilo como uma rotina meramente burocrática, sabe? Precisa tomar cuidado, irmão. Muito cuidado para você não se conformar com essas situações. O obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com um olhar humano. Tem pessoas que só olham as coisas de maneira humana. Nós temos que olhar com o olhar de Jesus, a graciosidade de Deus. Ver a necessidade da salvação de almas, do novo nascimento, do revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, edificação espiritual, a gestação do fruto do Espírito em nós. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar o quê? A oração, o jejum e o estudo devocional da Bíblia. Então, irmão, não dá, irmão, para a pessoa querer ser um líder cheio do Espírito Santo, sem oração, sem consagração, sem leitura da palavra. 3.2. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção, então, do Espírito não é um privilégio apenas dos que exercem a liderança ministerial. Não é não, irmão. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real. Todos nós. Não tem clero na nossa igreja. Ah, não, tem uma classe que é a classe sacerdotal. Não, irmão. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos chamados a interceder, a anunciar as obras da salvação, daquele que nos tirou das trevas para a sua preciosa luz, a anunciar as virtudes de Jesus. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar. É o ide, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo. Então exerceremos influência poderosa, em primeiro lugar, no primeiro altar, na minha casa, na minha família. Não demais na faculdade, no meu trabalho, na sociedade, de maneira geral. Então, é a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, né? O poder do Espírito Santo. E, finalmente, nós temos as considerações gerais. Então, nessa lição, nós vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado. Mas por quê? Por que o ministério do Senhor... Irmão, por causa da atuação da pessoa bendita do Espírito Santo. Você não quer ter o ministério avivado? Você precisa clamar pelo Consolador, pelo Senhor e guia da igreja, que é a pessoa do Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, que é Deus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que comigo e com você seria diferente, irmão? Então vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Essa é a vontade de Deus, que você possa fazer a obra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir nessa pré-aula, se preparar, se capacitar para a aula que você vai ministrar. Eu gostaria de convidar você, se você tem recursos econômicos, para você fazer parte do meu grupo. O meu grupo é um grupo que nós vamos visitar a Terra Santa, Israel. São 9 dias. 9 dias de uma imersão bíblica. Vai ser uma grande bênção. Vamos fazer a caminhada do Senhor Jesus. Vamos na sinagoga, vamos em Nazaré, vamos visitar e vamos celebrar, inclusive, a Santa Ceia do Senhor no Jardim do Túmulo.
Se você desejar ir, entre em contato agora aí, ó, nesses telefones. Renova Turismo, $3.390. Se você tem recursos, vale a pena investir em você mesmo. Venha para o grupo do professor Alberto. Não esqueça de dizer, eu quero viajar no grupo do professor Alberto. Será em novembro, segunda quinzena do mês de novembro de 2023. Você pode dividir em boleto até em 10 vezes. Aproveite essa oportunidade. Também eu quero convidar você, que é da região de Campinas, para estudar na nossa STEADEC, a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Nós temos cursos básicos de teologia, semanal, de segunda e quarta-feira, das 19h30 às 22h20. Nós temos o curso teológico semanal matutino, de terça e quinta-feira, das 9 às 11 horas da manhã. Olha que bênção! Nós temos aos sábados, das 13 às 18h20. Então vem estudar a Bíblia conosco, vem estudar a Palavra de Deus, faça a sua matrícula o mais breve possível. Nós vamos ter no próximo mês o chamado Fevereiro Teológico. São 4 sextas-feiras, onde teremos grandes líderes. A primeira sexta-feira estará o escritor, autor da CPAD, o pastor Ciro Sanches, estará ministrando. A segunda sexta-feira, nós teremos a participação do nosso querido pastor e professor Carvalho Júnior. Ele estará ministrando a palavra. Aliás, a segunda não. A segunda sexta-feira será o pastor Elianai Cabral. A terceira que será o pastor Carvalho Júnior. E a quarta sexta-feira será o pastor, o nosso querido pastor da Faculdade de São Paulo, Elias Torralbo. Então são 4 sextas-feiras denominado de Fevereiro Teológico, onde a escola teológica é que faz esses eventos de sexta-feira. Põe aí na sua agenda, venha participar conosco, faça a sua matrícula o mais rápido possível, porque em março começam as aulas. Então não fique enrolando, porque senão você vai ficar sem matrícula. E se você é um obreiro, quer fazer o curso de formação para obreiros, conversa com o seu pastor, porque esse curso só pode fazer com a indicação do obreiro local onde você coopera. Pode ser homem, pode ser mulher, professora de escola dominical, líder de oração, esposa de pastor, pode fazer também o curso, mas tem que ser indicado pelo seu pastor local. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.